Desde que foi lançado o Homem-Aranha no Aranhaverso, muita gente tem se interessado em saber um pouco mais sobre o Miles Morales. Quem é esse novo Homem-Aranha que é negro e tem descendência porto-riquenha? Fala, marinheiros geek de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre quem é Miles Morales. HQ escrita pelo Brian Michael Bendis e com arte da Sara Pichelli. Bom, há algumas semanas eu fiz um vídeo sobre a morte do Homem-Aranha, uma HQ escrita também pelo Brian Michael Bendis, que foi um momento em que eles estavam tentando renovar a Marvel, né, o universo Ultimate. No vídeo eu contextualizo um pouco sobre o que é o universo Ultimate, né, então se você não conhece, dá uma conferida lá. E a história conta esse momento em que o Peter Parker, para salvar sua família e amigos, se sacrifica e, enfim, morre para que um novo Homem-Aranha surja e assuma seu lugar. Bem, essa HQ ela é uma história de origem, né? Então não tem muito como fugir de alguns fatos que precisam acontecer pra gente meio que entender e conhecer o contexto em que esse personagem surge. Então em algum momento ele vai ter que ser picado por uma aranha geneticamente modificada e todas aquelas questões, mas vão surgindo também nessa história muitos elementos interessantes que fazem a gente vislumbrar um pouco o que tá por vir ainda nessa história. Nesse encadernado aqui da Salvat, né, dessa coleção na capa preta, eles acrescentaram, além das primeiras revistas do Ultimate Comics do Miles Morales, eles colocaram também a quarta edição da revista Ultimate Fallout, que foi uma série que lançou logo depois da morte do Peter Parker, em que mostrava os heróis desse universo, como eles reagiram à morte do Homem-Aranha, né, como cada um dos Supremos, né, que é o equivalente aos Vingadores nesse mundo, reagiu, como os X-Men reagiram à morte do Peter Parker e etc. Nesse encadernado tem a edição número 4, que é a primeira aparição do Miles Morales, é uma história bem curtinha. E é muito interessante porque aqui ele aparece usando a roupa do Homem-Aranha, né? A fantasia clássica do Homem-Aranha. E é super cômico porque tá rolando uma super batalha, ele entra ali meio que no meio pra ajudar as pessoas. E as pessoas ficam criticando ele, né? Falando que é muito de mau gosto ele vestir aquela roupa, sendo que o Homem-Aranha morreu há pouco tempo, né? Então é quase um desrespeito aos mortos, ele tá ali lutando contra o crime usando aquela roupa. Aí, na primeira edição da Ultimate Comics, a gente vê, então, alguns meses antes, o que aconteceu. A gente vê a aranha geneticamente modificada, todas aquelas questões de como o Miles se tornou Homem-Aranha, como ele foi picado e adquiriu seus poderes. Então a gente vai acompanhando essa trajetória do Miles até chegar naquele momento em que ele põe um uniforme pela primeira vez, que é o que a gente já viu na Ultimate Fallout. Muitos elementos dessa HQ foram usados, né, no roteiro do filme do Homem-Aranha no Aranhaverso. Então é muito legal ver que aqui também o tio do Miles, o Aaron Davis, é o Gatuno, né, o vilão. O Miles é sorteado para poder estudar num colégio particular, né, que é fora da realidade financeira dele. E o melhor amigo dele é um personagem que lembra muito o Ned, o melhor amigo do Peter Parker nos filmes novos, né, no Homem-Aranha de Volta ao Lar, vai estar agora no Longe de Casa. É o Gank, ele também sabe que o Miles tem poderes, né? E meio que incentiva ele a lutar contra o crime, a testar esses poderes. É uma relação bem divertida de acompanhar também. O que eu achei muito interessante, né, nesse personagem, nas diferenças entre o Miles e o Peter Parker, é que a última coisa que esse moleque de 12 anos, que é o Miles, quer é ser um super-herói. Ele nega muito a ideia e a princípio ele tem medo de ter se tornado um mutante. E isso revela muito do preconceito existente contra mutantes dentro dessa sociedade, né? Ele fica com medo de pertencer a esse grupo. E o Bendis fala que ele quis que o Miles tivesse essa idade, né, 12 anos, porque é a idade que as crianças judias geralmente têm, os meninos têm o Bar Mitzvah, né, que é um momento em que eles se tornam homens, é um momento entre a infância e a vida adulta nesse sentido, né. Ele tem também alguns poderes diferentes do Peter, né, ele consegue se camuflar, ele consegue ficar invisível. E ele libera uma espécie de veneno, ele tem um toque assim que faz com que os adversários se paralisem. É uma coisa que ele está entendendo ainda, né? Não fica tão explícita nessas primeiras aventuras. A ideia do Bendis, então, era explorar que a morte do Peter fosse uma coisa pública e muito grandiosa, de modo que ela inspirasse outras pessoas. Então, o Miles presencia a morte do Peter, né? Nessa HQ você vê a morte do Peter de um outro ponto de vista, né? Que também faz bastante alusão ao Homem-Aranha no Aranhaverso. Aqui o Miles também vê o Peter sendo derrotado pelo Duende Verde, né? E morto, no caso. Tem bastante semelhança com o filme nesse aspecto. Só que nesse caso o Miles ele se culpa
por ver o Peter morrendo, né? Porque ele passou muitos meses negando os poderes que ele tinha recebido. E ele pensa que se ele tivesse treinado e realmente enfrentado as responsabilidades daqueles poderes, ele poderia ter ajudado o Peter naquele momento, poderia ter salvado o Homem-Aranha. Obviamente ele acaba tendo contato com a frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades", só que aqui acontece de uma forma um pouquinho apressada, né, um pouquinho forçada. Mas a gente dá um desconto porque o universo é muito bem construído para receber esse novo personagem. O Homem-Aranha, ele é aquele personagem criado para gerar identificação com o leitor, né? Ele é um super-herói que também é um garoto, né? Também é um adolescente. Então ele lida com questões que muitos adolescentes americanos vivem também. E é muito legal porque as questões do Peter Parker são um pouquinho diferentes das do Miles. O fato dele ser negro, descendente de porto-riquenhos, estudar numa escola de uma realidade financeira diferente da dele, são alguns temas que já são pincelados nessas primeiras histórias e parecem que vão ser bem explorados no futuro. Aqui a gente vê também a relação do Miles com o pai, né, que não quer que ele se aproxime do tio, que é uma pessoa envolvida em crimes, né, que é contra a lei. E o pai do Miles também já foi parceiro do tio Aaron. Então ele meio que quis sair dessa vida, né, para poder ter uma família, viver dentro da lei, e aí ele não quer que o filho se aproxime disso. Então são uma série de dilemas que envolvem a realidade na qual o Miles está inserido, que se esboçam um pouco nessas primeiras histórias, né, mas parece que vão ser mais aprofundadas no futuro. Vamos seguir para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, o risco de você parar numa mesma página por horas admirando uma arte incrível. Vai uma nota 8 de 10. A arte da Sara Pichelli é muito legal, ela tem bastante essa característica desse movimento, né, que é tão forte no universo Ultimate. Você consegue meio que ver o movimento do Homem-Aranha, existe um dinamismo no desenho do corpo, nas oposições criadas pelos membros e etc. É um negócio que cria um ritmo e um visual de movimento muito interessante. Então tem páginas e layouts muito bem construídos que trazem bastante esse dinamismo quase cinematográfico do universo Ultimate. Próximo risco é o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para terminar essa história, e vai uma nota 8 de 10. Nesse primeiro arco meio que tem um final, mas é aquele final de exposição de personagem, sabe? Então você termina conhecendo ele, sabendo qual é a origem dele, mas fica bem na vontade de saber o que ele vai viver a partir dali. Então dá muita vontade de acompanhar as revistas do Ultimate Spider-Man. Eu agora vou começar a ler as histórias do Miles, porque são muitos arcos, mas eles parecem ser realmente bem instigantes e dá muita vontade de seguir com esse personagem. Vamos ao risco de fandom, risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts desse universo. Vai uma nota 9 de 10. O universo Ultimate é muito fértil para ser reimaginado, né, para as personagens serem colocadas em novas situações. E o design das personagens é muito interessante, muito instigante. Então dá muita vontade de redesenhá-las e reimaginá-las a partir daquilo. O Miles é um personagem muito simpático, carismático e que inspira bastante as pessoas. Tem bastante fanfic a respeito dele. E quanto às adaptações eu não preciso nem falar, né? O Homem-Aranha no Aranhaverso foi um estrondoso sucesso. Recebeu alguns dos principais prêmios, né? Ganhou o Oscar, o Globo de Ouro, entre muitos outros prêmios. Então o Miles veio pra ficar e eu tô muito ansioso pra ver ele no MCU. Seguindo para o risco de esmagamento, o risco da realidade retratada aqui te esmagar feito uma panqueca, vai uma nota 7 de 10. Não é um arco muito esmagador, ele tem ainda alguns resquícios disso, né, por causa da morte do Peter, que está reverberando ainda no começo, e dói um pouquinho ver o momento em que o Peter morre sob a perspectiva do Miles, né, dói um pouquinho ver como o Miles reage ao ver o Homem-Aranha morrer e o luto das pessoas após esse acontecimento. Mas aqui a gente vai acompanhando esse arco do Miles, aceitando que talvez ele não seja só um garoto comum, que ele tem um destino um pouco mais heróico, e isso é feito de uma maneira até divertida, né? Então é leve, é uma HQ bem leve nesse sentido, então ela não é tão esmagadora. Próximo risco é o risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedaços, e vai uma nota 7 de 10. Essa HQ prepara bastante o terreno para as primeiras aventuras do Miles. Então, embora ela seja muito instigante, gere essa curiosidade para saber essas aventuras que o Miles vai viver, ela não tem grandes plot twists e planta muitas coisas, né? Muitas sementes são lançadas e você vê que tem muito potencial para ser desenvolvido na revista ainda, e eu imagino que seja, porque o personagem se popularizou muito com o tempo. Então ela deixa aquele gostinho de quero mais, né? Ela não te explode ainda, mas ela te prepara para explodir muito em breve.
E chegamos então ao risco derradeiro, risco pombo correio, risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler. E vai uma nota 9 de 10. É muito legal poder ver um novo Homem-Aranha, principalmente um que traz tanta representatividade. O Miles é um menino apaixonante, ele é doce, ingênuo e traz ainda muito potencial para discutir uma série de questões. E você vê que ele vai reagir a muitas coisas de uma forma muito diferente do Peter, porque as vivências dele são muito diferentes. A HQ é curta, bem rapidinha de ler, né? A leitura é bem fluida e a arte é muito boa. Então, se você tem curiosidade de conhecer o Miles Morales, leiam esse primeiro arco dele, porque ele abre espaço para muita coisa e ajuda você a entender bem de onde vem esse personagem. Quer ficar mais próximo da gente aqui do canal? Ter acesso a conteúdos exclusivos à nossa comunidade e colaborar com a gente? Aqui na Maré Geek a gente tem um compromisso muito grande por contar histórias. A nossa ideia é trazer um pouco mais de representatividade para o mundo nerd e desconstruir uma série de conceitos que estão tão enraizados nessa comunidade. Em Desaventureiros a gente consegue colocar isso um pouquinho em prática, né? Trazendo esses personagens nesse universo inspirado em RPG, inspirado nesse mundo de fantasia medieval, com personagens mais plurais e com mais representatividade. Claro que isso não é nem um pouco fácil e muito menos barato. Por isso a gente está lançando essa oportunidade de vocês nos ajudarem a manter o canal e a garantir novas temporadas de Desaventureiros. A segunda temporada já está inteira gravada e vai ser colocada no ar nas próximas semanas, mas a gente ainda quer muito poder fazer bem mais. As recompensas são muito legais e diversas, então mesmo que você não possa colaborar com muito, você já vai poder, por exemplo, ter acesso à nossa comunidade, onde a gente consegue discutir várias coisas, toda a equipe do canal está lá, e a gente discute sobre várias questões de todos os nossos programas. E não se esqueçam que amanhã lança um novo episódio de Desaventureiros, e particularmente é um dos meus favoritos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo para dar aquela ajudinha pra gente. Compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maré Geek, para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.